Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. 12. Porquanto ainda que vos tenha escrito, não foi por causa de que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, fale conosco nessa noite, bela palavra aos nossos corações, abençoe nós que estamos aqui, os que assistem esse culto, essa palavra, que Teu Espírito Santo fale com todos. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus. A minha mensagem, ela tem um tema, que é uma interrogação. Ela é uma pergunta: por que Deus permite nós ficarmos tristes? Essa é a minha questão nessa noite. O que Deus permite? Tristeza na vida do cristão. Veja, a Bíblia vai falar que na presença de Deus, até a tristeza, ela o quê? Mais alto, ela? Vocês conhecem? Ela salva de alegria. Por que então? Por que Deus permite o crente, cristão, aquele que acredita na sua existência, aquele que acredita no seu poder, aquele que se relaciona com Ele, por que Deus permite nós passarmos por isso? Por que será que Deus permite? Eu quero ler uma frase que não é minha, é de um dos chamados pais da igreja, que diz assim: Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve um sem sofrimento. Essa frase é de Santo Agostinho. Ou seja, sem pecado Jesus, sem sofrimento não tem. Todos que viveram, que passaram por essa terra, todos que um dia passarão por essa terra, em algum momento vão experimentar a tristeza. Jesus passou também pelo processo da tristeza. Até Jesus. E alguém pode dizer: bom, Ele permite porque passar por tristeza é algo inerente ao homem. O ser humano tem tristeza. Alguém pode responder isso. E não deixa de estar errado, de estar certo, melhor dizendo. Não deixa de estar certo, é verdade isso. Aquilo que é inerente ao homem faz parte da estrutura do homem. Veja, você sente cansaço, você sente sono, você pode ficar muitas horas, você pode estar acostumado até ficar muitas horas sem dormir, mas chega uma hora que o teu corpo vai tombar, você dorme. O exemplo da Cracolândia é um exemplo que a gente percebe. Cracolândia, que ficava, naquela região do centro, depois agora mudou lá para a Praça Princesa Isabel, e ficou uma loucura, E você passa lá, você vê aquele pessoal, eles ficam 2 dias, 3 dias sem dormir, virado ali, usando droga. Chega uma hora que acabou, chega uma hora que desliga o disjuntor, desmonta.
E quando cai, cai lá, onde tiver, cai, apaga e fica ali não sei quanto tempo, dormindo. Na chácara acontece isso. Às vezes nós levamos pessoas para a chácara que estavam aí numa situação bem deplorável, e quando chegam lá, estão sem a droga, sem a substância, ficam ali dormindo e dormem muitas horas. Por quê? Porque o corpo pede. Sono é inerente, fome é inerente ao homem. Ah não tenho fome, mas daqui a pouco o teu organismo vai pedir o alimento. Tristeza é inerente ao homem? De certa forma, sim, claro. Todo ser humano tem um momento de tristeza, fases de tristeza na vida. Mas Paulo, aqui nesse texto, e é isso que eu quero falar hoje, Paulo vai dizer nesse texto que existem duas tristezas. Pelo menos duas tristezas. Quantas eu disse? Duas. Ele vai falar claramente aqui. Versículo 10. Ele diz assim, olha: porque a tristeza segundo Deus. Bom, a primeira tristeza que Paulo diz é a tristeza que é segundo, mais alto, que é segundo Deus. Essa tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento para salvação, beleza, da qual ninguém se arrepende. Tá, vem a segunda. Mas a tristeza do, mais alto, a tristeza do opera a morte. Então ele diz que existem duas tristezas, duas formas de nós sentirmos tristeza: a chamada tristeza que vem de Deus e a tristeza que vem do mundo. A que vem de Deus gera arrependimento, a que vem do mundo gera morte. Pronto, viu como é simples? Paulo vai dizer que existe essa diferença. Hoje eu não vou falar dessa tristeza que leva à morte, essa tristeza que é proveniente do mundo. Eu quero falar da tristeza que vem de Deus, porque minha pergunta hoje é: por que Deus permite a tristeza? E a primeira resposta já está aqui claramente no texto. Paulo diz que essa tristeza, ela existe para gerar em nós arrependimento. Então a primeira ideia que nós entendemos no texto é que a tristeza que vem de Deus, ela vai gerar em nós o quê? Arrependimento. E se não fosse assim, nós não teríamos salvação. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos explicar. A tristeza, quando ela vem de Deus, é uma tristeza, veja, quando você peca, você fica triste, porque você pecou. E eu falei semana, acho que passada ou retrasada, não recordo, eu falei que todos nós pecamos, mas o pecado, ele não pode ser algo permanente na nossa vida. Pecado deve ser um acidente. O pecado não pode ser uma rotina, porque daí já não é pecado, aí já é um vício. Agora o pecado, quando é acidente, bom, você peca e você coloca a mão na cabeça e você fala: Deus, eu pequei, Deus me perdoa, eu estou triste porque eu pequei. E por que nós ficamos tristes quando nós pecamos? Porque nós sentimos a distância da presença de Deus, nós sentimos um vazio. Se você peca e não fica triste por ter pecado, o teu caso é sério, é grave. Você precisa buscar um encontro com Deus. Porque o cristão genuíno, Paulo está dizendo assim, que o cristão que é genuíno, de verdade, o cristão verdadeiro, quando ele peca, ele sente arrependimento, ele sente a tristeza. Eu não queria ter feito isso, eu não tinha programado sair de casa hoje e ter feito isso. Pastor, eu pequei e eu fiquei triste, isso é um bom sinal. Pastor, eu pequei e eu estou sentindo um vazio dentro de mim, isso é um bom sinal. É sinal que você carrega dentro de si a presença do Espírito Santo de tal intimidade, de tal forma que quando você pisa na bola, quando você erra, o Espírito Santo fala: poxa Vinícius, você pecou. E ele sente a dor do arrependimento, ele fica triste. Pastor, eu não sinto tristeza nenhuma. Então Jesus quer tocar em você hoje.
isso é sinal que você está vivo e que o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Se nós não ficássemos tristes, olha aqui, se nós não ficássemos tristes, nós íamos viver uma vida de pecado. Você quer ver uma coisa? Dor. Se nós não sentíssemos dor, nós morreríamos. Se nós não sentíssemos medo em alguns momentos, nós iríamos arriscar nossa vida demais. Medo, dor, são ferramentas que Deus deu para o homem para ir, eu posso ir até aqui. E a tristeza é isso. A gente fica triste. E por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo dizendo: ei, você foi longe demais, volta para a minha presença. E você volta e se arrepende. E nós somos salvos por isso, irmão. Não é porque nós não pecamos, é porque quando pecamos, nós pedimos perdão, nos arrependemos e o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa esse Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Que coisa linda esse Deus. Segundo lugar, por que nós ficamos tristes? Porque Deus permite nós ficarmos tristes. Porque a tristeza, ela serve para nos tornar pessoas melhores, mais humanas. Tristeza, irmãos, nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Amém? Queridos, olha aqui, a gente fica mais crente, nós ficamos mais sensíveis. A tristeza nos dá sensibilidade, a tristeza nos dá empatia com o outro. Ano passado eu passei por um período, eu digo, mais difícil da minha vida. Ano passado foi um período muito difícil. Foram meses que eu passei. Tem um gato? Eu ouvi um gato. Tá lá no telhado, gente. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Tá tudo. Eu espero que esteja tudo sob controle. Só faltava essa. Jesus. Vamos lá. Ano passado, eu passei por um processo muito difícil. E eu cheguei a abrir para a igreja. Foram meses que eu enfrentei uma angústia, uma tristeza, uma depressão muito grande. Tive que pedir ajuda clínica. Foi um período muito sombrio na minha vida, porque eu estava acostumado a ajudar pessoas a lidarem com depressão, a superarem a depressão, a serem curadas de depressão. Mas eu mesmo passei por um processo difícil como esse, duro como esse, e eu me vi sem saída. Eu me vi sem saída. E eu por várias vezes perguntei: Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo isso? E foram momentos em que Deus me tornou uma pessoa diferente. Porque às vezes o horário dava para eu vir para a igreja e eu não tinha vontade de vir para a igreja. Vinha o horário de eu vir para a igreja, eu não tinha forças para vir para a igreja. Dava horário de eu vir para o culto e eu dizia: Deus, eu não consigo estar na igreja, eu não consigo pregar. O que eu vou pregar para as pessoas? Eu não consigo pregar. E foi tão maravilhoso que foram momentos em que Deus entendia o que eu estava dizendo, e Deus ministrava no meu coração: filho, se você não consegue pregar, não se preocupe, eu prego no seu lugar. Aleluia. Se você não consegue estar lá na frente, filho, não se preocupe, eu estarei no seu lugar e eu vou usar a tua vida. E eu vinha para cá, irmãos, como se nada tivesse acontecendo. Eu não fingia, era o Espírito Santo que usava a minha vida
interessante que aquilo que eu passei, hoje eu posso chegar para algumas pessoas e ajudar algumas pessoas, pela minha experiência. E você vai ajudar pessoas. Quem entendeu, diga amém. Através da sua vida, através dessa tristeza que talvez você está passando hoje, através da tristeza, talvez eu estou desempregado, pastor, estou triste porque eu estou desempregado, estou triste porque eu estou no vermelho, estou vivendo uma vida tão difícil. Queridos, não é de tão ruim você estar dessa forma, porque quando você vive no limite, você vive provisão de Deus na tua vida. Quando você vive no limite financeiro, você vive o milagre da provisão de Deus na tua vida. Quando você vive o limite em alguma área da tua vida, é maravilhoso, porque você passa a depender totalmente da provisão de Deus. E não existe dependência maior de um homem, de uma mulher, do que depender totalmente de Deus. Não se entristeça, o Senhor está contigo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu nunca falei, né? Eu praticamente nunca falei que essas coisas são diabo, é falta de oração. Eu nunca tive essa mentalidade, mas eu já ouvi muita gente falar isso. Ah, isso daí é fraqueza, isso daí é falta de orar, tem que orar mais. E hoje eu vejo, irmãos, como foi importante eu passar por esse processo, porque hoje eu consigo ajudar pessoas, eu consigo orar por pessoas e aconselhar pessoas que estão passando por situações parecidas daquela que eu passei na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Em terceiro lugar, por que nós ficamos tristes? Eu achei isso aqui fantástico, porque a tristeza, ela aproxima o cristão, o crente, de Deus. Fala para o seu irmão do lado: a tristeza, que é de Deus, ela aproxima a pessoa de Deus. Ei, quando a pessoa está triste, a tristeza que vem de Deus não tira a pessoa da igreja, não tira. A tristeza do mundo tira. Agora a tristeza, quando ela é de Deus, ela não tira a pessoa da igreja. A tristeza, quando é de Deus, ela